bem-vindo ao nosso mais um podcast. Dreamcast, o podcast desconhecido mais famoso do Brasil. E eu sou Larissa Bezerra. E hoje eu quero aqui apresentar para vocês duas pessoas especiais para mim. Estou do lado da minha querida Laiene Melo. E estamos aqui hoje para bater um papo com uma pessoa muito especial. Isso. Eu nunca imaginaria um momento desse. Sim. É uma pessoa assim, gente, incrível. Eu acho que você que serve ao Senhor, você que é crente, você vai sentir aquela vontadezinha assim de estar no nosso lugar agora, porque nós estamos nada mais, nada menos com Elaine Martins. Isso, com o coração cheio de alegria. E eu já comecei a sorrir, porque ela falou do nome do podcast. O podcast desconhecido mais famoso do Brasil. Eu falei, como assim? Aí foi natural. Eu não... Ué, gente, que honra estar com essa mulher aqui. É uma honra imensa, Elaine, ter você aqui. Ai, prazer. Olha, é uma alegria, é um prazer grande. E eu tenho certeza que... eu sempre digo, e a palavra diz, né, que há um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo já tinha sido marcado no céu. Sim. Deus já tinha reservado esse momento para nós. E eu tenho certeza que será de grande valia e de bênção para quem nos assiste, para você que nos assiste, para você que nos ouve e para nós. Sim. Para nós também será um tempo bem especial. Sim, eu vejo isso como um tempo de mesa, né, qual o Senhor preparou por um propósito. Talvez você que está nos assistindo ache assim, foi algo de um acaso e tal. Não, teve um propósito de você estar aqui hoje, nesse dia, nesse exato momento. E assim, eu quero começar falando aqui que o nosso coração está cheio de alegria por receber uma mulher incrível, né? Eu sei que a gente às vezes vive fases difíceis e nem mesmo a gente acredita naquilo que a gente carrega, mas você carrega uma essência do céu. E quando eu te conheci pela primeira vez, que você louvava um louvor, Ceia né? bem Chama assim. Ceia Bem Assim, gente. Canta só um trechinho aí pra nós, pro povo. Você vai cantar do outro lado e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Uau. Você é um vencedor! Gente, que privilégio! Sim, a primeira vez que eu ouvi esse hino, eu estava num momento muito difícil da minha vida. E assim, eu acho que o maior problema dessa geração em qual a gente está vivendo é não conhecer quem a gente é. E eu cantava esse hino com muita tristeza, com muita dúvida, mas eu acreditava na letra desse hino. Porque você cresce com tantas palavras negativas ao seu respeito. E quando eu cantava, eu louvava esse hino dentro do meu quarto. Eu acreditava naquela canção, naquela palavra que dizia, eu sou mais que um vencedor. E eu lembro a primeira vez, né, que eu cantei na igreja. Gente, eu não sou cantora, mas assim, o bom é que a Igreja Assembleia de Deus, ele dá a oportunidade pra você que quer Testar o seu dom, né? Esse não era o meu dom. Em que área Deus vai te usar? Sim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu cantei esse hino. E assim, quando eu cantava esse hino, eu acredito que eu estava como Ezequiel ali naquele vale, profetizando este hino sobre a minha vida. Sim. Que eu iria cantar do outro lado. Sim. Né? Então eu quero te agradecer por você ter aceitado o propósito de Deus na sua vida. Eu imagino que nesse caminho não foi fácil. Teve muitas pedras, teve muitos desafios, mas o Senhor tem te usado nessa nação como uma voz profética. E que essa chama do Senhor nunca venha se apagar. E é isso, eu quero saber aqui de você. A gente estava até tendo um debate aqui mais cedo, viu? Sim. Se ela devia cantar o Ceia Bem Assim ou Volte a Sonhar, né? No final ela vai cantar. Bom, o Ser Bem Assim já foi, Já então eu já foi, estou né? liberada. Porque eu acho que esse hino não tem quem não for marcado por ele. Inclusive eu fui. Foi assim, eu tava para gravar o meu segundo trabalho, 2004, tá, gente? Eu era recém-convertida. Eu batizei em 2005. E aí
eu já tinha escolhido as músicas e eu dizia assim, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E vieram várias canções. E as Existe um testemunho atrás desse hino? As pessoas enviaram muitas canções para mim, eu dizia, não é isso, ainda não é essa. E teve um dia que eu sentei com um compositor e eu falei assim, eu preciso de uma canção que toque em mim. Porque eu gosto muito de cantar. Todas as canções que eu canto, primeiro tocaram a minha vida. Então, porque eu preciso cantar uma verdade. Sim. Então, se eu canto uma coisa que não mexeu comigo primeiro, eu não estou sendo verdadeira com quem me ouve. Então, eu tenho que dizer assim, como aconteceu com você. Sim. Não importava se você era cantora ou se você não era cantora. Era aquele seu momento. E você queria mostrar para as pessoas o seu momento. E pessoas foram alcançadas através de Deus por causa do seu momento. Não adiantava você cantar outra canção se era aquela que estava fazendo parte do seu histórico. Sabe? Então, isso aconteceu comigo. Eu estava naquela dúvida do que cantar, de qual seria a música que realmente seria aquela música que me tocaria profundamente. Tinha outras e outras canções, mas quando ele começou a cantar, sei é bem assim, o medo chega e a aflição, destrói as bases que sustentam o coração. Eu sei que muita gente, quando começa a ouvir essa música, começa a chorar. Sim. E isso aconteceu comigo. Eu me lembro como se fosse exatamente agora. Não chorar. Eu estava sentada na sala do compositor e ele começou a cantar. E ele foi dizendo, mas se Deus mudou a minha vida. E eu fui ouvindo a canção, eu falei, é isso! Essa é a canção! Eu comecei a sentir Deus de uma maneira assim, tão forte, tão grande. Eu falei assim, eu quero que as pessoas sintam isso que eu estou sentindo aqui. Essa é a música. Mas eu também não imaginava o que Deus faria através dessa canção. Eu não imaginava que essa seria a canção que me projetaria de uma forma assim tão especial a termos Brasil, sabe? Que me levaria abriria tantas portas para mim através dessa canção e por Deus, é claro, porque quem faz é Ele, mas Ele usa os meios dele. Sim. E essa canção foi um meio assim muito especial que Ele usou para poder abrir muitas portas para minha vida. E eu tenho muitos testemunhos, porque foi exatamente nessa época, que foi a época que eu mais entrei nos presídios. Sim. Que todo mundo diz assim, eu lembro de você quando você estava no presídio cantando a música Ser Bem Assim e tal. E eu aqui, inclusive... E era muito novo naquela época, tipo, ver vídeo na internet. Sim, tudo, e a gente era DVD, gente, DVD. Não tinha nem Orkut, não, fala baixo, deixa essa história pra lá. Mas foi assim, aqui, inclusive, eu tava em Boston e uma mulher chegou pra mim, ela disse assim, Elaine, eu tava no presídio feminino e você me visitou no presídio. Uau. E hoje eu saí do presídio, eu cumpri a minha pena, eu tenho a minha família, eu vim morar aqui, eu trabalho, eu tenho uma vida com Deus. Aí você imagina você cantando essa canção, Sei é Bem Assim, dentro de um presídio. Eu imagino coisas que você deve ter visto ali, mulheres. Sim. Mulheres, assim, homens, adolescentes. A gente já fez trabalho no presídio feminino, masculino, no presídio de menores de idade. Sim. Então, assim, é uma fase. Cada um tem uma fase. O masculino é uma coisa, o feminino cada um tem. São fases diferentes e difíceis. Sim. Mas o nosso Deus, ele entra em todas as fases e muda todas as fases. Sim. E isso é que é o mais interessante. Então eu podia dizer, tanto para quem era novo, ou para quem era mais antigo, ou para quem estava chegando agora, Deus mudou a minha vida, ele vai mudar a tua história e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Sim. E esse era o ponto crucial. Ó, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E se ele prometeu, não tem jeito, é vitória. A vitória é garantida. Acabamos de descobrir aqui uma curiosidade sobre a Elaine, pelo menos para mim foi novidade, que eu não imaginava, já marquei a minha sessão. Gente, ela é terapeuta. Olha só, eu vou marcar a minha sessão. Explica. Eu até perguntei para ela ali qual que era a diferença entre uma psicóloga e uma terapeuta sistêmica familiar. Sistêmica familiar. As pessoas falam assim, mas não é, você não gosta. Gente, eu amo psicologia. Inclusive, eu quero muito
fazer psicologia aqui. Eu tô estudando inglês primeiro, porque eu quero fazer na faculdade daqui, né, nos Estados Unidos. Já que eu tô morando aqui, vou unir o útil ao agradável. Mas assim, a terapia sistêmica foi algo que Deus trouxe para minha vida no momento, em 2020. Pensa no 2020, a vida uma loucura. E de repente eu conheci, né? Foi a pandemia. Sim. De repente eu conheci a terapia sistêmica, que me abriram os olhos de uma maneira incrível. Que hoje eu consigo enxergar, porque a terapia sistêmica, ela mexe no sistema familiar do indivíduo, dos pais, dos avós, até a quarta geração, parecido com o que a Bíblia diz, sabe? Até a quarta geração, exatamente. E a gente vai lá nas raízes, e hoje eu entendo coisas que eu passo com os meus filhos, ou que eu já passei com os meus filhos, que eu já cheguei e perguntei para minha mãe assim: mãe, como foi com a senhora isso aqui que a senhora fez comigo, que eu já fiz com os meus filhos? E ela disse: foi assim, você fez com os seus filhos o que eu fiz com você e o que a minha mãe fez comigo. Uau, então eu pude entender como que funcionava. É um comportamento hereditário. É comportamental. Sim. É patológico. Sim. Sabe? Mas a gente pode consertar. Sim. Hoje, por exemplo, eu procuro quebrar. Sim. Na minha vida hoje com os meus filhos, círculos. Sim. Que eu vivi, que minha mãe viveu, que a minha avó viveu. Eu falei, não, esse círculo agora ele vai ser quebrado. Crenças hereditárias, né? Vai ser quebrado. Sim. Essa maldição vai ser quebrada. Hoje eu sinto que a igreja, ela é mais aberta, assim, pra gente tratar fora. Porque eu creio que antes, eu me converti em 2004, eu creio que você deve ter se convertido antes de mim, e eu tinha mais um tabu sobre você buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Tem um pouquinho, eu creio tem que hoje bastante ainda, mas a gente está chegando, está sabe? se movendo. Deus está fazendo, e as pessoas acabam que estão entendendo melhor. Por exemplo, tem uma coisa que eu digo: se eu tivesse ido numa psicóloga quando eu perdi os meus filhos, eu teria me curado melhor. Porque Ou melhor, não seria nem isso. Eu não teria me curado melhor. Eu teria me curado mais rápido. Sim. A cura teria vindo de uma maneira mais simples. Seria menos doloroso, porque eu teria mais remédios. Eu teria pessoas que me dariam mais medicamentos para amenizar a dor. Porque a dor é muito grande. Sim. Em todas as áreas, não estou dizendo só na minha área, no luto, mas em todas as áreas da nossa vida a gente vive muitas dores, e que Deus capacita pessoas para dizer assim: olha, essa dor aqui, você pode usar esse remédio. Sim. E isso que é o importante de você ter um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, alguém para dizer para você assim: não, Elaine, mas eu não sei como que isso aqui funciona. Não, você não sabe, mas eu vou te dizer alguém que sabe. Sim. Eu vou dizer alguém que vai te dar um remédio. Sim. Eu posso até orar com você, porque existem coisas que são de ordem espiritual e a gente precisa orar. Sim. A gente tem que guerrear, a gente tem que batalhar. Mas existem coisas que eu só dizer para você assim: olha, tem como você procurar aquela pessoa e você conversar com ela? Isso pode te aliviar. Sim. E alivia. Sim. E é real. É muito real. Sim. Existe ainda um tabu, existe ainda eu não vou dizer, não é uma rejeição. Eu não sei exatamente, é aquela coisa assim: será que a gente cede ou não cede? Acho que a igreja fica meio assim: vamos ceder ou não vamos ceder? Sim, existe uma procrastinação, porque, por exemplo, não só na questão da psicologia, mas em todas as áreas de doença. Então, por exemplo, assim, às vezes vamos dizer, você começa com uma dor de cabeça, aí uma dor no estômago, às vezes a dor no corpo. Você espera a fatalidade para você buscar. Não, nós, por exemplo, eu nasci no berço evangélico. Eu tenho 40 anos. Então eu sou da época que assim, a gente orava até acontecer, e a gente perdeu muita gente porque a gente não levou ao médico. Infelizmente, isso é uma realidade. Tá? Eu não estou dizendo uma coisa assim: nossa, Elaine, você está condenando a igreja. Não, eu estou falando do que eu vivi. E eu estou falando do que eu conheço, porque e pelo tempo de evangelho que eu tenho, eu sei do que eu estou falando. Eu perdi pessoas, eu conheço pessoas assim que hoje não podem ter filhos
porque tiveram problemas gravíssimos, tiveram endometriose a vida inteira, não tratou e quando chegou no final de tudo, teve que simplesmente interromper todo aquele ciclo e hoje não pode ser mãe. É isso que eu ia falar aqui agorinha. Ela estava falando aí, eu vivi isso na minha vida. Eu tive problema, não tenho mais. Tive problema com infertilidade. Eu fiquei 10 anos casada e eu não podia ter filho. Só que a minha barreira era buscar uma ajuda médica. Uhum. Hoje eu poderia ter um filho de 8, 9, 10 anos, Sim. entendeu? Mas só que na minha mente, eu tinha promessa. Deus tinha falado várias vezes comigo que ia me dar um filho. Só que eu creio assim, que Deus tem a forma para cada um. Sim. E eu achava que para mim ia ser assim. O anjo ia vir na sua frente, voando, com as asas abertas, ia botar na sua... eu ia entendo. chegar um profeta na igreja. Não, eu entendo como minha é. filha, é isso Mas que eu te digo, que você real. está grávida. E nós somos seres humanos, E isso eu é fiz, comum. e por 10 anos, por 9 anos, eu chorei e pedia para o Senhor, mas eu não me movia. Não se movia. Eu não me movia. E depois de 9 anos, foi quando em 2016, eu casei em 2007. 2016, creio que em 2014, eu comecei a pensar em ir no médico, fui, parei. Não é de Deus, não é de Deus. E 2016 foi quando eu falei, eu preciso fazer algo. Porque eu vou continuar no deserto. E foi quando eu busquei ajuda médica. E foi assim, o primeiro ciclo do tratamento, eu engravidei. Uau! 2 semanas depois... E aí você fica se perguntando, por que eu não fiz antes? Por que assim? Mas isso também não é uma coisa que você deve se culpar. E você também não deve, tipo, meu Deus, eu podia agora estar com uma criança e tal. Tudo tem o tempo. Creio que vem no tempo certo. O tempo de Deus abrir a sua mente para que você buscasse uma ajuda médica, hoje é de muita valia para que você sirva para outras pessoas. De você dizer assim, não faz como eu fiz, não. Sim. Procura alguém. Deus hoje usa você para você dizer para outras pessoas isso. Olha, você pode até não fazer agora, mas você pode resolver. Sim. Entendeu? E Deus te deu essa oportunidade e essa experiência para você poder passar para outras pessoas. E o engraçado é que tem uma irmã na igreja, uma amiga, que ela tinha o mesmo problema que eu, ela também não engravidava. E Deus usou os profetas e disse, tu vai ter um filho e tudo. E quando eu engravidei, ela, cara, eu vou lá também. Ela foi. E ela recebeu um não. E ela recebeu um não do médico. Uau! 3 meses depois, ela engravidou sem ajuda médica. Ou seja, Deus tem uma forma para cada um. É a multiforme. Eu estava até comentando com ela na viagem. É a multiforme, graças a Deus. Às vezes o que é para mim não é para fulana. Não. Só nessa clínica que eu tratei, eu enviei 6 casais. Sabe por que Deus levou ela lá? Para Deus dizer para ela assim, para mostrar para ela assim, realmente, sozinha você não podia. Sim. Você não tinha condições, mas eu entrei. E ela recebeu um não do médico. Ele falou, você não vai ser mãe. Que ela não poderia ser mãe. 2 meses depois ela engravidou. E dos 6 casais que eu mandei lá nessa, que a gente indicou a clínica, teve uma que a gente começou até a pagar o tratamento para ela. E ela desistiu. Nenhum dos 6 casais conseguiram engravidar lá. Uau. Somente eu. Outras engravidaram simplesmente por tava lá, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu quero viver aquilo que a outra vive. Sim. E eu queria viver aquele milagre que eu achava que só aquilo lá era milagre. E não é. O meu processo também foi um milagre. Com certeza. E hoje eu tenho 3 milagres. Ai, que lindo. 3 meninos. Glória a Deus. Pois é. Então, Elaine, conta pra nós sobre, você estava falando aí sobre o seu luto, né? Você engravidou de gêmeos, né? Eu sei que foi um momento muito difícil para você. Os gêmeos, quando você teve, foi planejado? Ou veio gêmeos? Vieram gêmeos. Mas você planejava outra gravidez ou a gravidez também foi surpresa? Foi tudo... Foi assim, eu engravidei do meu primeiro bebê em 2014 e eu perdi com quase 4 meses. E aí foi quando o médico falou assim, você não segura filho. E aí veio Volte a Sonhar, tá? Uau. Porque eu
eu vou aproveitar logo, eu vou aproveitar que eu tô aqui no podcast, Sim. vou fazer um merchan. Assista o clipe Volte a Sonhar, que você vai entender. Sim. Porque no clipe Volte a Sonhar, eu fiz questão de trazer a minha médica, a minha obstetra, Uau. verdadeira. E ela encenando, dizendo que não tinha condição. E no final tem o Josué, que é o meu primeiro filho. Foi quando eu falei assim, Elaine, você não tem condição de segurar filho. Foi quando eu disse assim, eu realmente não tenho. Porque eu sou assim, eu sou muito decidida, eu sou muito ousada em Deus, não em mim. Porque eu disse assim, realmente eu não seguro filho. Mas eu não preciso segurar, porque quem dá a vida e tira a vida é Deus. Então eu não preciso segurar nada. Se ele quiser fazer, ele fará. Uau. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer. E veio o Josué. Ele tem quantos anos? O Josué tem 8 anos, vai fazer 8 anos. E quando eu pensei assim, eu não quero mais, eu passei muito mal, eu tive pré-eclâmpsia, o Josué veio, foi muito difícil a minha gravidez, eu quase perdi ele, eu tive descolamento de placenta, eu tive sangramento, uma luta danada. Uau. Mas é assim, né? A gente, se não for com emoção, não tem graça. Sim. Tem que ser com emoção. E assim, Deus, ele foi movendo e Deus falou pra mim, eu falei, amor, eu não quero mais filho. Eu não quero mais filho. Foi quando eu estava numa consagração, me lembro agora, como se fosse agora. Deus falou assim pra mim, eu quero te dar um presente. E eu falei pro Oséias, assim, meu esposo, eu falei, amor, a gente pode rejeitar o presente de Deus? Pode. Uau. A gente pode dizer pra ele assim, não, Deus, eu não quero o teu presente. Falei, mas como nós, vamos dizer assim, pro nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que cuida da gente, que vai dizer assim, não, Deus, quero o seu presente, não, muito obrigada. E eu falei assim, eu fiz igual Maria, isso aqui é tua serva. E o Joab é um presente. E por incrível que pareça, quando descobri que eu estava grávida de gêmeos, eu tenho uma anotação que eu leio e eu fico pensando assim, meu Deus. 2 presentes. Eu questionando a Deus. Eu dizendo, Deus, o Senhor disse que me daria um presente. Por que tem 2 bebês no meu ventre? Uau. Uau. Eu perguntando, eu falei, Senhor, eu aceito, Isso eu te durante agradeço. a gravidez, Durante né? a gravidez. Uau. Falei, Mal Deus, você eu te saber aceito, eu te agradeço e tal, mas por quê? O Senhor disse que o Senhor foi claro. E eu, sabe quando você tem certeza que Deus falou e você não tem dúvida? Eu falei assim, foi o Senhor que falou. E o Senhor disse que ia me dar um presente. Não fazia sentido para mim, como ser humano, estar grávida de gêmeos. Mas eu falei assim, uau, ele falou 1, vem 2. É um Kinder Ovo. Tem uma surpresa. Você abre, tem uma surpresa. Eu falei, mas tá tudo certo. Mas no processo da gravidez também foi muito difícil. Eu passei muito mal. Eu quase perdi os 2. E eu me lembro que eu estava numa igreja e uma irmã chegou para mim e falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. E ela orando por mim, ela disse assim, Deus, cuida da tua serva, porque eu vejo ela passando por um vento tão grande. Mas eu sei que o Senhor está passando no vento com ela. E aquilo, eu falei, opa. Aí ela falou, eu vejo você passando no vento e Deus manda dizer para você que Ele está passando com você nesse vento. E eu ouvi aquilo ali, eu sabia que era Deus quem estava falando, mas eu não tinha a identificação do que seria esse vento. Quando eu cheguei em casa, eu sentada com meu esposo, ele falou assim pra mim, Elaine, é tão ruim ouvir esse tipo de coisa, né? Mas você grávida, passando mal, a pessoa falando que você vai passar no vento, ai meu Deus do céu. Foi automático. Deus usou a minha boca. E eu disse pra ele assim, amor, quem falou através daquela mulher foi Deus. E quando esse vento passar na nossa vida, vai ter uma morte dentro da nossa casa. Uau. Você falou. Eu falei. Eu queria voltar a palavra, eu queria voltar o tempo, eu queria voltar. Eu não queria ter dito aquilo. Mas eu percebi, eu entendi depois que se eu tivesse, uma outra pessoa tivesse falado comigo, eu não ia receber. Eu não ia aceitar. Porque era muito doloroso dizer assim, vai morrer alguém? Então, era muito... Algum momento passou na sua cabeça que podia ser um dos bebês ou você não... Logicamente. Então você já sabia. Eu sabia. Uau. Eu já sabia. Só que assim, eu
eu fiquei muito triste, eu chorei muito, eu não contei pra ninguém, só eu e meu marido. Eu não falei pra minha mãe, pra ninguém, pro meu pai, pros meus sogros. Aí, o que eu falei pra ele? Vamos orar, porque Deus pode mudar as situações. E começamos a orar. Deus, o Senhor pode, entra nisso, faz, Senhor, por favor, por favor. E o tempo passou, chegou o dia, eu cheguei pro doutor, falei, doutor, eu tô passando mal, não tá na hora ainda, mas eu tô passando mal. Ela falou assim, não, você já tá em trabalho de parto. Você tinha quantas semanas? 33 semanas. Uau. Ela falou assim, você já tá em trabalho de parto? Vai pro hospital. E eu te encontro lá. E foi assim, tudo muito rápido. E eu, quando eu tava tendo eu passei mal na hora do nascimento. Você foi um parto Então, normal, cesárea? foi cesáreo. Na hora, eu pensei assim, eu vou morrer. Na hora eu pensei assim, é pra mim. Esse problema é pra mim. A morte veio pra mim. Depois eu pensei assim, o Espírito de Deus falou assim, a morte era pra você. Uau. Só que o que eu tenho pra você não podia se encerrar ali. Uau. E eu tinha outros projetos. Eu tenho projetos pra você. E foi quando aí as crianças nasceram e eu pensei assim, Deus me ouviu. Eles nasceram bem, a pesagem era boa e tal, eles podiam até ir embora pra casa, dormiram comigo, tudo certo. No outro dia, olha, eles tiveram hipoglicemia. Pouquinho açúcar. Uau. Mas isso foi assim, eles injetaram nele e ficou tudo bem. E não foi pra casa por quê? Porque eles não tinham força pra sugar, porque eles eram prematuros e eles não tinham força pra sugar. Uau. E aí, hoje quando eu vejo o Joab comendo de tudo, a gente chegou aqui, a menina disse pra ele assim, você quer uma água? Ele não quer o suco. Quando eu vejo ele comendo, eu falo, você ficou 21 dias internado porque você não queria comer. Olha, eu vou pegar você pelo pescoço. A minha filha teve Você come de tudo, meu Deus do céu. É interessante. O Job não teve nada. Ele simplesmente ficou 21 dias internado porque ele não tinha força para sugar. Uau. E eu falo, eu tinha que passar por esse processo. Parece loucura, e as coisas de Deus parecem realmente loucura, mas eu falo assim, por que uma criança 21 dias internado só porque não tinha força para sugar? Por quê? E foi nesse processo que Deus levou o João. E tinha quantos dias mesmo? 8 dias de nascido. Uau. Ele também teve hipoglicemia, e ele também não tinha força para sugar. E eu me lembro que eu estava no hospital. Eles não alimentaram pela sonda? Eles alimentaram pela sonda, só que ele pegou uma infecção. O João, ele pegou uma infecção hospitalar. Uau. Foi assim, eu lembro que eu estava no hospital e eu disse, amor, eu quero orar aqui. Ele falou assim, você quer orar, mas no hospital? Eu falei, eu quero orar, não sei, Deus está me impulsionando. E a gente não podia entrar porque estava tendo um procedimento e a gente não sabia qual era a criança que estava tendo o procedimento, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia nada, só sabia que tinha uma criança que os médicos estavam tratando e nós não podíamos entrar. E nisso eu falei assim, olha, eu quero chamar vocês aqui, eu quero orar, eu quero dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cura, que Deus faz, que Deus é lindo, que Deus é cheiroso. E fui falando que Deus é isso, Deus é o quê, Deus abre porta, Deus não sei o quê. Orei com a maior fé possível. E na hora de todo mundo ir embora, veio uma senhora e falou assim, não vai embora não, porque o procedimento é no seu filho. Uau. Uau. Depois de eu ter feito aquela fé toda, eu falei, Deus, só me dá estrutura. E quando eu cheguei, ela falou assim, olha, o seu filho, ele teve uma infecção e o quadro dele evoluiu muito rápido. No outro dia, ele teve uma infecção, pegou a infecção e entubaram ele. Foi tudo muito corrido. Quando entubaram ele, falou assim, olha, a gente não vai mais mexer nele porque a gente não sabe, se a gente ficar mexendo muito nele, pode ser pior porque ele é muito novinho. Tinha quantas semanas? 33? Ele morreu com 8 dias. 8 dias. Mas ele tinha 33 semanas. 33 semanas. E aí o médico disse assim, o meu esposo falou pra mim assim, amor, o que você acha do João? Eu falei, olha, eu não vejo mais o meu filho ali. Eu não enxergo mais o João ali. E ele disse, mas como assim? Eu falei, não consigo enxergar. Eu me lembro que umas amigas minhas disseram assim, vamos orar.
as nossas amigas de oração, né? Deus faz isso, Deus entra lá, Deus ressuscita, Deus move, Deus não sei o que. A última hora fui eu e eu falei assim, Deus, eu não clamei, eu não esbravejei, eu não gritei, eu não tinha força, eu só disse assim, Deus, o João tá na tua mão. Eu entrego o João nas tuas mãos. As minhas amigas disseram assim, como que a gente tá aqui clamando, e você simplesmente pega o João e entrega na mão de Jesus? Eu falei assim, eu não tenho o que fazer. É a oração que tá no meu coração. E eu não posso fazer diferente. E quando chegou 8 horas da manhã, ligaram pra lá e disseram assim, e agora, vem aqui pro hospital, a gente quer conversar com você. E eu falei assim, o Zé falou assim, Elane, o que você acha? Eu falei assim, o João já foi. O João partiu. E chegou no hospital, realmente tinha acontecido. Uau, que situação. É um dia, assim, foi um dia, eu digo que foi o meu dia mal. 6 de dezembro de 2017 foi o meu dia, assim, eu não tenho explicação para esse dia, eu não sei. A única coisa que eu me lembro desse dia foi alguém gritando atrás assim, mas aquela ali não é a Elaine Martins? Eu queria ser todo mundo, menos Elaine Martins. Eu não queria que ninguém me conhecesse, eu não queria nada. Tinha gente que queria entrar no velório para ver, o pessoal descobriu que meu filho estava lá. Eu falei, eu só quero que esse dia acabe. Eu só quero que esse dia acabe. E eu me lembro do coveiro, eu fiquei mais comovida com o coveiro do que ele comigo. Porque o coveiro veio para mim e ele disse assim, volte a sonhar. Você pensa? O coveiro, tipo assim, ele queria me consolar de alguma forma. Mas, tipo assim, não era aquilo que eu queria ouvir naquele momento. Mas eu entendi que era o que ele tinha para me oferecer. Sim. Porque às vezes você ouve coisas que você não entende, mas é o que a pessoa tem para te oferecer. Então, recebe com amor. Às vezes você ouve palavras que você fala assim, mas não era isso que eu queria ouvir agora. Mas não era isso que eu queria que as pessoas me dissessem. Recebe. Só recebe o consolo de Deus. Sim. Porque é o que Deus tem para você. É aquela porção que Ele tem para você naquele momento. Pode até não fazer sentido para você naquela hora. Sim. Mas depois você vai entender. Ele realiza sonhos, Ele faz milagres, Ele opera maravilhas. Sim. Ele continua sendo Deus. Sim, sim. Eu tenho 3 filhos, né? E assim, todas as minhas gestações foram gestações muito difíceis. A maternidade aqui, os médicos nos Estados Unidos são talvez diferentes dos médicos do Brasil. Talvez os médicos do Brasil são mais zelosos, eu não sei. Mas quando eu engravidei, eu e meu esposo, a gente tem incompatibilidade sanguínea. Uau! E a gente nunca fez um tratamento. Então, na minha primeira gestação, eu tive uma infecção, né, que poderia ter gerado uma infecção muito mais severa no colo do útero. E a minha filha poderia ter nascido com essa infecção. Eu fiz o tratamento, né, das injeções e tudo. Isso aconteceu com a minha primeira gravidez. A minha segunda gravidez, meu filho nasceu muito doente. Ele ficou 2 dias internado na UTI. Teve icterícia, problema nos rins, problema no fígado, uma doença no sangue. Foi chegado até a ser diagnosticado com leucemia. Passei 1 ano e meio indo e vindo do hospital. E graças a Deus hoje ele tem muita saúde, é o Diogo. E a minha terceira gestação foi algo muito profundo entre eu e Deus. Era como se Deus tivesse me dado aquela gestação para Ele gerar algo dentro de mim, algo mais intenso, né? Ele queria me levar em um lugar mais profundo. E eu me lembro que quando eu tinha 2 meses de gestação, o Espírito Santo veio no meu coração. E ele falou assim, essa gestação será diferente. Tu não chegará às 40 semanas. E eu falava assim pro meu esposo, amor, vem um número na minha mente, 32 semanas. E eu falava, Deus, será que eu vou ter essa criança com 32 semanas? E eu olhava, né, como que era ter um bebê prematuro, né? Como que era um bebê fora do ventre. E eu lembro que, assim, do nada eu me enchei de pré-eclâmpsia. Do nada, todos os dias eu engordava 5 pounds, quase 2 quilos. Todos os dias 2 quilos, 2 quilos. Eu não comia, não conseguia me alimentar, mas eu ia retendo muito líquido. E eu lembro que eu viajei. E aí, quando eu voltei de viagem, eu fui para o hospital. E eu lembro que se eu não tivesse ido naquela consulta, exatamente naquele dia, que foi dia 10 de dezembro, talvez eu não estaria aqui hoje para contar essa história.
E eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. A minha filha nasceu com 29 semanas. Uau. Era para eu ter segurado 32 semanas. E assim, foi um momento muito difícil, porque a primeira coisa que você chega no hospital, Senhor, por que eu estou aqui? Yeah. E eu lembro que eu cheguei naquela noite e eu fiz uma oração, eu agradeci a Deus. E eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe aqui nesse lugar para eu aprender o que é ter fé. Né? E às vezes a gente acha que tem. Sim. Até você chegar num lugar onde você perde o controle de tudo. E eu, assim, eu tinha tudo planejado. O meu Natal, eu ia sair, comprar uma árvore de Natal, comprar as compras, comprar os presentes. E Deus mudou a rota. E ali eu fiquei internada, tive a minha filha, ficou 3 meses na UTI. Uau. Ela teve hipoglicemia, ela teve paradas cardíacas constantes. Ela passou, assim, foram assim, meses difíceis, porque eu não podia ficar no hospital. Eu só podia ficar 3 horas, era a época do Covid. E assim, quando eu saí daquele hospital, que eu deixei ela, eu entrei assim num clima de luta. É como você falou, eu não queria ver ninguém. Só que aí uma voz falava assim, se levanta e põe-te de pé. Eu não te dei vestes de luto, eu te dei vestes de guerra. E eu falava assim, Senhor, eu não quero ver ninguém. Aí Deus falava assim pra mim, eu preciso que você se levante e eu preciso que você profetize. E eu levantei e eu coloquei a minha melhor roupa. E eu ia para os cultos, eu ia orar, fazer propósito de campanha de oração para as pessoas. E aonde Deus me levava, eu ia. E assim, mas foi um tempo de crescimento na minha vida. Eu precisei viver isso. Sim. E assim, hoje ela tem 3 anos de idade, saudável, perfeita, sabe? Não era sobre ela. Era sobre mim. Era sobre Deus em você. Sim. E eu aprendi coisas que talvez eu não aprenderia. É como diz o hino da Ishla, né? Que foi após um testemunho da morte do filho dela, né? O milagre sou eu. Sim. Então, assim, eu acredito que Deus encurtou o meu aprendizado. Porque aquilo que você talvez leva 10 anos, um vale faz com que você aprenda, Sim, sabe? sim, é algo sim, aceleradamente. Então, assim, eu vivi esse propósito. E eu digo para aquelas pessoas que nos assistem, a gente precisa crer. A gente não precisa ver. A gente só precisa crer na palavra que Deus, sabe, liberou sobre a nossa vida. Se é no vale, se é na montanha, se é diante de um ribeiro ou se é diante de uma escassez, você só tem que crer na palavra que Deus foi liberado sobre a sua vida. Mas é um momento de muita alegria aqui para nós. Fala um pouco mais. Tá vindo músicas novas por aí, tem um repertório preparado. Eu estou preparando ainda, estou preparando. Eu tenho algumas coisas já prontas, porque assim, a gente faz bastante coisas, né? A longo prazo e vai lançando com o tempo determinado. Tem algumas coisas prontas e tem coisas que eu ainda estou aprontando, só que eu tô passando, sabe quando você está passando por um momento que você... Sabe aquela música quando eu falei que eu queria o ser bem assim, que eu não achava? Eu tô assim, eu preciso encontrar as canções que Deus reservou para mim. Sim. Então, eu tô recebendo muitas canções, mas eu tô dizendo assim, não é isso que eu quero cantar, não é isso que Deus quer que eu cante agora. Não é essa canção. E eu sou assim, não adianta. Se não for, se não tocar em mim, se eu não sentir Deus, se eu não sentir algo sobrenatural, algo forte no meu coração, eu falo, eu não vou gravar por gravar, eu não vou gravar porque o compositor é famoso, eu não posso gravar porque a música é uma música atualizada. Eu falei, não posso. Tem que ser uma coisa do céu. Você vê muita diferença, para quem não sabe, né? Ela mora aqui nos Estados Unidos agora, né, Elaine? Sim. Você vê uma diferença muito grande na igreja no Brasil, brasileira, e a igreja brasileira na América? Tem, existe. Existe uma diferença muito grande, mas não em todos os lugares. Por incrível que pareça, tem lugares que são bem... Porque as pessoas costumam dizer... Quando eu cheguei aqui, eu ouvi... Antes de chegar aqui, na verdade, eu ouvi muita gente assim... Os Estados Unidos mata profeta. Yes. Sim. E essa palavra nunca soou bem aos meus ouvidos. Estados Unidos mata profeta. Os Estados Unidos mata profeta. Eu falei, não.
como mata profeta? Isso não existe. Ninguém tem como matar ninguém. Ninguém tem como tirar aquilo que Deus te deu. Como que um lugar vai tirar a essência que Deus te deu? Como que um pregador vai tirar a promessa que Deus te deu? Como que uma cantora que chegou agora aqui nos Estados Unidos vai dizer pra você assim, não, seu testemunho não é nada. Você tem convicção do que Deus fez com você? Sim. Eu não posso dizer pra você assim, o meu testemunho porque eu perdi o meu filho é mais forte do que o teu testemunho. Você vai dizer, não, Melanie, não. O seu processo é o seu, o meu é o meu. Sim. Eu não posso esmurecer a sua fé. Sim. Então, de forma nenhuma, eu tomo posse de que as pessoas chegam aqui e morrem. Não. Ela já vem morta. Sabe a pandemia? Se revelam. Que Ela se muita revela. gente, Peneirado. o índice de casais que se separaram na Uau. pandemia foi extraordinário. Sim. A pandemia veio para separar os casais? Não. Veio pra revelar. A pandemia só levantou o tapete. Sim. Que tinha aquele monte de coisa suja embaixo. A pandemia só levantou. A pandemia só fez assim, ó, colocou o homem e a mulher que não se via há um mês, ou que dizia oi e tchau, Colocaram e de repente debaixo do botou mesmo todo teto. mundo dentro de casa e falou assim, Com os não filhos. dá. Prazer em te conhecer. Com os filhos. Entendeu? A pandemia fez isso. Fechou todos os E, restaurantes. você... As é você. igrejas. Eu casei contigo. Você É cozinha? Você cozinha. Não, você não sabe cozinhar. Ah. Eu tô com você há tanto tempo, eu não sabia que você não sabia cozinhar. Então, a pandemia não foi a pandemia que acabou com os Sim. casamentos, ou que acabaram com as famílias, ou que destruíram filhos, que destruíram lares, não. Veio de foi a longo prazo. Veio acontecendo. E, de repente, quando ninguém esperava, juntou todo mundo. E quando juntou todo mundo, descobriu que todo mundo junto não daria certo. Uau. Algumas pessoas foi diferente. Se fortaleceram. Quando juntou Família. todo mundo, falou Se assim, fortaleceram. tá errado, não vamos tá mudar. bom, mas a gente pode consertar. E se acertaram. Sim. Outras pessoas se fortaleceram Sim. mais ainda. Outras pessoas não conseguiram alcançar a mesma graça. Sim. Mas a culpa foi da pandemia? Não. Estados Unidos mata profeta? Não. Não. Revela. É o coração. A boca fala do que o coração tá cheio. Sim. O que contamina não é o que entra, é o que sai. O que sai. Uau. Então não é aquilo que você tá vendo, não é o que você tá... Alimentando. O que você tá vendo aqui? O que você tá vivendo? O que você tá fazendo? De que você tá se alimentando? Onde você tá indo? Como você tá andando? Tá deslumbrado? É tudo é um conjunto de coisas que ou você se apega a Deus numa fé sobrenatural e diz, eu vou vencer em nome de Jesus, ou você diz, Deus, eu não vou conseguir vencer, então o Senhor vai me dar licença que eu vou lutar com a força do meu braço. E aí sim, a morte espiritual Sim. chega. Verdade. Verdade. É mais ou menos assim, eu vejo dessa forma. Sim, eu eu também percebo vejo. isso. E hoje, morando aqui, eu acho que eu tenho mais convicção Sim. de que realmente é assim que funciona. Sim. Gente, dá vontade de ficar aqui perguntando, né, mas o nosso... a Larissa tinha comentado ali sobre o processo de transformação, né? De mudança de vida, de hábito. Ah, Eu tava é. assistindo um testemunho que você conta aqui quando você tava na Disney, né? E aí você conta sobre, assim, a questão da obesidade. Sim. Sim. E aí você contando ali que você estava ali com a sua família, naquele momento familiar, se alegrando. E aí você percebeu que algo precisava ser mudado em você. Sim, sim. Né? O meu filho queria brincar em determinados brinquedos, eu ficava assim, não, aquele brinquedo me cabe, aquele ali não me cabe. Uau. Eu olhava assim, eu dizia pro meu marido, vai você. Eu dizia assim, ali não vai me caber. Até que uma chave virou e eu disse assim, eu preciso mudar. E não é mudar pra ser o Aceita. padrão. Sim. Yes. Eu não queria mudar para ser o padrão. Eu queria pelo menos ter a oportunidade de ir num brinquedo com meu filho. Sim. Não é para mudar. Eu não sou Miss Brasil. E era algo que dependia de você, né? Entendeu? Não era algo que era algo que me impedia de ser uma mãe melhor, Sim. uma esposa melhor, uma dona de casa melhor.
A obesidade me impedia até de fazer a obra de Deus, porque era mais cansativo. Exigia mais de mim. E eu passei por alguns constrangimentos. Você teve alguns problemas de saúde? Eu não tinha problemas de saúde, eu tinha problemas emocionais. Okay. Porque, na verdade, a obesidade é muito mais emocional. Sim. E o emocional da obesidade, terapeuticamente falando, ela vem. Muita gente lá de trás, Sim. de traumas, coisas que você não imagina. Sim. Eu já conversei com pessoas com obesidade pessoas que preferiram engordar para não sofrer não é o bullying, meu Deus, para não sofrer um assédio. Uau! Olha como eu tinha pensado. Olha como as coisas funcionam. A pessoa diz assim, eu vou engordar, porque assim, você é tão linda. Sério? Mas você é tão assim, o seu corpo é tão bonito. Então, a mente da pessoa se programou para que a pessoa ganhasse peso, para que ela deixasse de ser assediada. Ah, Elaine, isso é loucura. Não, isso é real. Uau! É real e existe. Não é que existiu, não. Ainda existe. Então, a obesidade está ligada a muito mais coisas do que simplesmente estar com o rosto bonito, um corpo bonito e simplesmente, eu tô malhada, eu tô... Não é sobre isso. É saúde do corpo e saúde da mente. Tanto que eu recentemente fiz o processo da bariátrica, né? Nós duas. E um dos primeiros processos que você passa na bariátrica, é o tratamento psicólogo, né? Sim. Porque não é só... E nesse processo eles te fazem perguntas da sua infância, como que... Até mesmo como o teu marido te trata em casa. Você aceita pelo seu marido? Você eles me perguntaram aceita? isso. É exatamente o que eu disse. Não é sobre o que a gente está vendo agora. Não é sobre o que a rede social está apresentando. É sobre o que você mesmo sente, sobre o que você já sentiu. É sobre o que te disseram lá atrás. É sobre palavras que te lançaram que você nem lembrava, mas que hoje faz total sentido na sua vida. A minha mãe, ela me criou muito assim. Minha mãe me teve muito nova, mas assim, ela sempre teve aquele zelo. Larissa, você não pode engordar. Larissa, você é muito bonita, você não pode engordar. Eu sempre cresci com essa pressão, né, dentro de casa. Você tá comendo demais, você tá isso, você tá aquilo, você não pode engordar, você não pode engordar. E depois da minha gestação, tipo, pré-eclâmpsia, eu cheguei a 230 pounds. Para o meu padrão, é muito. E quando eu fiz a bariátrica, eu estava com 190. Só que o que acontece? Eu não tinha... eu sabia que eu não ia conseguir, entendeu? Então, eu optei por um método mais fácil. Dizem que é mais fácil. Que não é. Mas que não é. E aí eu falei, não, eu preciso de saúde. Eu preciso de saúde. Eu sou nova, tenho 33 anos de idade, mas eu já não tinha vigor. Sabe, eu já não tinha força. Para eu levantar da cama, era difícil para mim. Então, assim, meus joelhos doía muito, estava muito inchado e eu tenho pressão alta. Então, quando a minha pressão ela ia a um nível muito alto, as minhas mãos começavam a formigar, os meus pés, eu sentia cãibra constantemente e às vezes eu queria desmaiar. E aí eu falei assim, falei pro meu esposo, né? Eu acho que eu vou fazer uma lipoaspiração. Mas lipoaspiração não adianta. Ainda bem que Deus usou meu marido, não deixou ele pro Brasil para fazer a tal da lipoaspiração. E aí eu sou muito decidida. Aí eu acordei num dia pensando que ia fazer lipoaspiração. No outro eu falei, não, eu vou fazer a bariátrica. E o meu esposo, quê? Eu falei, já marquei o médico. Já agendei tudo, eu preciso só do teu dinheiro aí pra nós pagar. Ela é dessa, né? Aí eu falei, mas como assim, amor? Já marquei. E aí, assim, a primeira semana foi terrível, né? A gente arrepende. A segunda semana já foi um processo mais fácil. E eu falo pra você que foi a melhor decisão da minha vida. Porque tudo é compulsão alimentar. Se você chora, tá triste, come. Tá feliz, come. Entendeu? Não tá feliz, come também. Come sem precisar comer. Assim, tô passando mal, não consigo comer. Gente, é o dia que eu mais como, é o dia que eu tô passando mal. E eu precisei dessa educação alimentar. E aí eu fiz a bariátrica e um dia eu tava conversando com a Laiane. Falei, Laiane, que a Laiane tinha a cirurgia dela marcada. Eu desisti há 2 anos atrás. Eu tinha 2 filhos e eu cheguei a marcar a cirurgia. E na semana da cirurgia, eu desisti do processo.
E eu falei, não, eu quero ter outro filho primeiro e depois a gente vê essa parte. Eu tive meu terceiro filho e aí ficava naquela, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Aí uma amiga nossa fez e estava super feliz, aí ela falou que marcou também. Falei, vou lá marcar esse negócio de novo. E estamos aqui, graças a Deus, passamos alguns... Deu tudo certo. Tudo certo, estamos seguindo, a gente está seguindo a dieta direitinho, com as vitaminas, agora a gente começa a se exercitar melhor. E eu acho que nasceu uma nova pessoa, como você falou. Não é só a questão do corpo, mas eu acho que é saúde. Sim, é você saúde. ter força, é eu poder jogar uma bola com meu filho. E eu sempre fui muito ativa. E a obesidade, ela te impede de você ser ativa. Sim. E assim, eu não tava conseguindo nem falar. Por causa... Sim. Você perde o fôlego de vida. Perde. Né? E como foi esse processo pra você? Eu... Foi tranquilo? Não é tranquilo. Não. Não é tranquilo. Você quis assim, porque dizem que as primeiras semanas... Eu falei, amor, primeira semana não sou eu, também não é o demônio, viu? Eu vou ficar trancada lá no quarto, quando você vê eu quebrando as coisas aqui em casa, você não chama o pastor, não. Só intercede porque corta o açúcar, corta tudo, o cheiro da comida. Eu pegava um pão de queijo, aí falava assim, meu Deus, esse pão de queijo tá tão gostoso. Eu mastigava o pão de queijo e jogava fora. E assim... A mente não estava tratada. A mente não estava tratada, foi difícil. É o que eu falei, é a mente. Aqui. É a mente. Eu só consegui de verdade mudar mesmo eu fui ativada mesmo quando eu entendi que eu precisava. Porque como eu não tinha nenhuma doença, eu pensei assim, eu não tenho doença hoje, agora. Mas eu já tô com 40, daqui a pouco eu tô com 45, tô com 50 e não tem pra onde correr. Sim. A idade vai chegando e vai avançando e conforme você não vai se cuidando, você vai tendo doenças pré-existenciais que são naturais da vida. Não é o diabo que vai colocar, não é é da vida, é do natural. E a Bíblia fala que o final da conta, você vai até os 60, 70 e depois disso, é fadiga, é cansaço, é chatice, não tem pra onde correr. E é isso aí. Gente, a vontade é de ficar aqui Sim, horas isso. e horas, conhecendo Sim. mais, tendo assim, né? Conhecendo mais da intimidade. Não tem que gravar dela. mais, né? Sim. Mas, né, passou disso aqui, pode ficar um pouquinho cansativo, né? Sim. Mas a gente, né, não pode, como ela realizou o Finaliza meu sonho, agora cantando realiza o louvor. dela, né? Sim. Que é um trechinho da Sim. da gente Você terminar. diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Gente. Tem até back vocal. Obrigada por fazer Foi um parte do prazer, foi Dreamcast. uma alegria. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por ter sido recebida aqui com muita honra, com muito carinho. Sim. Que o Senhor possa multiplicar sobre ele. Gente, eu ganhei presente, eu ganhei chocolate, eu ganhei... Traz lá, amor, as flores. Traz as minhas flores, Traz por as flores. favor. Ah, não, gente, eu tenho que mostrar as minhas Sim. flores. Eu acho que eu nunca ganhei um buquê de flores chique Sim. desse, não, gente. Ó, a indireta pro esposo, ó, a indireta pro esposo. Ah, não. Aí é porque é outra coisa. As flores do marido não contam. Ah, É tá. outra coisa. As flores do Recebe marido nosso vêm carinho. acompanhada com outros artefatos. Receba aí o nosso carinho. Ai, que coisa boa, gente. Olha que coisa linda. Meu Deus. Ai, Jesus, Sim. chocolate. E ó, é personalizado. Sim. Aonde que eu imaginar na minha vida que Deus faria? Sim. Isso, sabe o que? Eu já cantei, mas eu vou dizer de novo. Deus ainda realiza sonhos. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe.
Foi um prazer muito grande ser recebida por todos vocês. Que Deus te abençoe. Fica firme, porque Deus, ele não erra. Amém. Tem horas que parece, tipo assim, não, Deus, tem alguma coisa que não tá batendo. Ele não erra. Amém. Pode parecer errado aos nossos olhos. Pode parecer que está fora do nosso controle, mas do controle de Deus, nada foge. Amém. E Ele tem poder, certamente, para realizar aquilo que Ele prometeu para você. Pode parecer aos teus olhos que está tudo fora do controle. Não, Deus não vai fazer. Agora não tem como. Tem como. E Ele vai te mostrar. Amém. Que Ele vai entrar. Glória a Deus. E Ele vai fazer do jeito dele. Porque se for do seu jeito, vai ser mais ou menos. Porque nós somos limitados. Mas quando Ele faz perfeito. A gente diz assim, realmente tinha que ser do jeito de Deus. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Nosso podcast está chegando ao fim. Eu sei que vocês estão tristes, mas eu quero convidar vocês a seguir o nosso canal no YouTube. Ativa o sininho, ativa a notificação. Deixa eu fazer? Sim, faz. Se inscreva no canal. Glória. Ative as notificações para quando sair os novos episódios, porque depois eu vou gravar de novo. Eu me convidando, tá? Ô, Glória. Quando sair novos episódios, você vai saber automaticamente que tem novos episódios e você vai ser abençoado, porque eu tenho certeza, isso aqui tudo é para abençoar a sua vida. Amém. Então, tem também como você compartilhar, manda pro Zap, põe no Instagram, fala pros seus amigos, tem algo de... Olha, tá acontecendo algo de Deus no YouTube. Então, ativa a notificação, se inscreva no canal e abençoe a vida dos meus amigos. Nosso Dreamcast chega ao fim. Um beijo! Até a próxima.